Aqui quem fala é pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, pastor da Igreja Batista Moriá. Você está ouvindo o programa Refrigério e Paz, da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Eu queria ler um texto que se encontra no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 1, versículo de número 31, que diz o seguinte: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Uma das coisas que distingue a fé cristã de outras posições anteriores à sua chegada, mais particularmente no mundo pagão, é que entendemos que Deus criou o mundo material. Para a visão dos gregos, a matéria era eterna. Se a divindade poderia fazer algo, seria apenas organizar a matéria, mas não poderia tê-la criado. Uma visão dentro desse esquema, às vezes sugeria até que a matéria era má e que a inclusão dos espíritos humanos em um corpo seria uma espécie de castigo por uma afeição desses espíritos a coisas inferiores, em vez de eles se elevarem a coisas superiores. Obviamente que dentro dessa concepção ou visão presumia-se a pré-existência dos espíritos à vida corpórea. Inclusive esse tipo de pensamento tentou entrar sorrateiramente dentro da igreja cristã, nos seus primórdios, na forma do gnosticismo. Foi combatida pelo apóstolo João nas suas epístolas, pelo apóstolo Paulo nas cartas aos Colossenses, aos Coríntios, e também essa heresia foi combatida por um ilustre pai da igreja, Irineu de Leão. Na verdade, o cristão entende que Deus criou o mundo material. A matéria de si, por si, não é perversa. O problema é o homem que, fazendo uso de sua liberdade, transgride. O fez Adão lá no Éden e Satanás sem nenhum corpo antes de Adão. Portanto, o mundo físico não é o problema. Deus fez o mundo físico. O mundo físico traz a beleza das cores, a beleza das formas e das proporções, a diversidade de vida vegetal, animal, humana. E o nosso Deus, que é um Deus artista por excelência, criou o mundo físico, foi o escultor do mundo físico, mas ele criou a matéria do nada. A Bíblia diz que Deus disse: haja luz e houve luz, que Ele é o Deus que vivifica mortos e que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E aqui, depois do relato dos dias da criação e de tudo quanto Deus fez, culminando no sexto dia com a criação do homem, é dito que Deus falou: eis que tudo é muito bom. Não havia ainda entrado o pecado no mundo, Adão e Eva não haviam ainda transgredido o mandamento que Deus lhes dera. Tínhamos só a ação de Deus, que constituíra tudo e todas as coisas. E Deus, Ele diz: eis que tudo é muito bom. Obviamente que Deus não falaria isso para si mesmo, como uma forma de auto-homenagem. Deus falou para aquele ser dentre os criados que era capaz de dizer amém à sua expressão, que era capaz de concordar que tudo era bom. No caso, o homem, que foi criado dotado de razão, de inteligência, de senso estético, de discernimento moral, e que poderia apreciar a criação de Deus e reconhecê-la. Mas, anteriormente, é dito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Diz lá a Bíblia, no versículo de número 27, e que Deus fez o homem macho e fêmea. Portanto, se Deus criou o mundo material, Deus criou o corpo. Se Deus criou Adão e Eva, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o corpo do homem e Deus criou o corpo da mulher. Se Deus disse que isso era bom, então é porque cada um de nós devemos aceitar não apenas a humanidade com a qual fomos criados, pela qual nós não somos um vegetal, não somos um animal, não somos um objeto inanimado, mas também nós devemos ser gratos por termos sido feitos
biologicamente masculinos ou femininos. E tendo feito assim, Deus ainda disse ao homem, que ele fosse fecundo para encher a terra. Criou para o homem a mulher e disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A primeira instituição que Deus criou foi o casamento. Ela antecedeu o Estado, ela antecedeu a igreja, e ela é a instituição que tem a vocação de dar perpetuidade à espécie humana. Homem e mulher, através de um compromisso de vida, geram filhos e formam uma comunidade primeira de convivência, de distribuição de papéis, de solidariedade. E o crescimento multiplicativo disso leva à formação de outras comunidades maiores. Portanto, não existiria Estado, não existiria uma comunidade mais ampla, não existiria igreja sem a união entre homem e mulher. Não há outra união que cumpra o papel de dar perpetuidade à espécie humana, à continuidade da sociedade, além dessa que é a união entre homem e mulher. Hoje em dia nós vemos pessoas propondo definições alternativas de família, que não implicam a união entre homem e mulher. Mas a pergunta é, se na nossa ancestralidade, lá no começo de tudo, essa ideia tivesse sido promovida e acatada, nós não teríamos chegado, enquanto humanidade, aonde estamos. Teria desaparecido a espécie humana. Para existir essas propostas alternativas de definição de família, que não são aquelas da criação, da Bíblia, é preciso que haja tido já a multiplicação gerada pela legítima concepção de casamento e de família. Se essa outra proposta se generalizasse, todos a adotassem, nós teríamos novamente um retrocesso numérico da humanidade e o fim da espécie humana. Deve-se proteger essa união entre homem e mulher com exclusividade, de maneira específica, porque esta união cumpre um papel social e biológico e para a espécie humana que nenhuma outra união poderia cumprir. Essa união, portanto, ela tem uma função insubstituível, ela tem uma missão única. É por esse papel social que transcende o prazer de ambas as partes, os interesses particulares de vida de ambas as partes. É exatamente essa função pública, essa função social, que deve evocar para esse tipo de união uma proteção, uma regulamentação que reconheça o seu privilegiado status, a grandeza de sua missão. Inclusive, deveríamos ter uma regulamentação legal que criasse todos os estímulos para que uma união desse tipo não se fragmentasse, para que não houvesse o divórcio, mas sim a manutenção e a continuidade dessa união, pelo grande benefício que traz, inclusive porque a sua continuidade faz com que o resultado dela, os filhos, possam ter estabilidade, equilíbrio emocional para amanhã serem bons cidadãos da sociedade, cumpridores do seu dever, sem problemas psíquicos, emocionais, que os façam aquém daquilo que poderiam e deveriam ser. Então, a Bíblia Sagrada traz essa sabedoria a partir da criação, a valorização da família. Nós vivemos em tempos em que as pessoas querem desconstruir não apenas a Bíblia, mas também a própria natureza das coisas, a própria natureza humana, a própria lógica da criação. E quebrando essa lógica, nós vamos ter uma sociedade que a longo prazo vai ter inúmeros problemas de ordem psicológica, problemas de ordem emocional, problemas identitários,
confusões de todos os tipos, e nós vamos ter uma sociedade que não vai ter o equilíbrio que se requer para ela poder desenvolver elevados padrões morais. Nós temos, portanto, o ensino claro das Escrituras sobre o fato de que a criação original de Deus foi boa. Ele fez essa afirmação para ter o amém, a concordância do homem. E como ele fez o homem? Macho e fêmea. A partir da corporeidade, quando fez o homem do pó da terra e quando fez a mulher da costela do homem, de elementos físicos, corpóreos, ele fez e distinguiu macho e fêmea. Ele falou que a união de macho e fêmea forma uma só carne porque é fecunda, porque multiplica. Ele falou que quem casa vem de uma família também, deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma carne. A lógica da Bíblia é essa: pai e mãe, homem e mulher. E, portanto, se você é um cristão, você não pode defender outra coisa, nem na vida particular, nem dentro do âmbito religioso, eclesiástico, teológico, e nem dentro da esfera pública. Porque nesse momento aí você não está nem defendendo uma doutrina particular do cristianismo, você está defendendo a criação de Deus. Você está defendendo o modo como Deus fez as coisas, quando defende o que está relatado aqui. Se um cristão, a pretexto de ser simpático à sociedade, porque foi encurralado com um discurso invertido, pelo qual ele só será tido como tolerante, entre aspas, se ele romper com a lógica da criação, e aí ele se acomoda e procura falar a linguagem daqueles que estão agora deliberadamente desconstruindo bases cristãs e bases criacionais, ele está traindo o Evangelho. É nosso dever defender claramente aquilo que está na Bíblia, defender claramente a criação de Deus e entender que toda essa movimentação que procura desconstruir tudo isso não é uma movimentação em prol simplesmente de direitos humanos, de diversidade e tal. Nós defendemos os direitos de todos, nós defendemos o respeito a todos os homens, inclusive àqueles que estão transgredindo a lei de Deus, enquanto pessoas humanas criadas à imagem e semelhança do Senhor. Mas nós estamos aqui falando não de pessoas, nós estamos falando de instituições, nós estamos falando de padrões. E nessa parte aí nós não podemos entender que todo esse processo para redefinir instituições e destruir padrões seja apenas um trabalho daqueles que defendem diversidade e tolerância. Nós entendemos que toda essa ação estratégica é uma ação deliberada para desconstruir as raízes cristãs, para tirar o homem do seu eixo de existência, do padrão da criação de Deus para cada um de nós. Portanto, se você se diz cristão, se você se afirma cristão, é seu dever defender o que está na Bíblia, defender o que está na criação. Aliás, o que está na criação, você pode perceber até pelo bom senso, até pelo senso comum. Mas nós vemos que até o senso comum e o bom senso estão sendo derrubados, a fim de que os alicerces cristãos sejam atingidos. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não é o último. Você não pode crer nas promessas do Apocalipse, você não pode crer em novos céus e nova terra, você não pode crer na vinda de Jesus, você não pode crer na eternidade, você não pode crer nos assuntos relativos ao fim, como estão lá no Apocalipse, se você não aceita nem o que está no começo. Você não pode defender o que está nos Evangelhos, a encarnação de Cristo, sua morte vicária e ressurreição, se você não sustenta nem o que está no Gênesis, que é a criação. Tudo mais na Bíblia, no relato bíblico, depende do que está no Gênesis. Depende da criação. Jesus se fez carne, e quando ele se fez carne, ele se fez um ser humano, dentro do mundo humano já criado. Jesus assumiu um corpo determinado, masculino, morreu e ressuscitou com o corpo com que morreu, porém transfigurado
pela imortalidade e incorruptibilidade. Jesus, quando morreu, verteu sangue dentro da maneira como fomos criados, onde a vida da carne está no sangue. Deus vai irromper na história, no final, para cumprir as suas promessas, e Ele vai criar novos céus e nova terra. Ele, portanto, ainda está vinculado à criação originária, Ele vai apenas reestruturá-la para ser o que deveria ter sido, ou o que poderia ter sido sob o favor de Deus. Então, não se diga cristão se você não está disposto a defender o Gênesis. Você não pode dizer Maranata no Apocalipse se você não pode dizer amém no livro de Gênesis para a afirmação de Deus, eis que tudo era muito bom. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra que nos orienta e guia. Que o Senhor faça aqueles, ó Pai, que se dizem cristãos assumirem uma posição condizente com sua fé e que possam assumir uma postura adequada dentro da sociedade, sendo fiéis à tua palavra e sendo diligentes para difundir o teu evangelho. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.